E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para fazer uma resenha super especial de um perfume ultra mega exclusivo, que é o Emirati Oud da Hind Al Oud, uma empresa de perfumaria de nicho árabe, extremamente exclusiva, tá? Uma perfumaria que tem feito um certo burburinho, tem feito um certo sucesso aí, a galera tem realmente comprado a ideia de conhecer esses perfumes nos grupos de perfumaria de nicho, né, nos grupos de split. Ah, já vou borrifar ele aqui para vocês. Esse perfume é foda. Esse perfume é incrível, gente. Ó, vamos lá. Emirati Oud, um perfume oriental compartilhável lançado em 2017. Em termos de notas, povo, a gente vai ter aqui tâmara, violeta, musk, baunilha e oud, tá? O que eu sinto nesse perfume, povo? Esse perfume é um tanto quanto difícil de você achar muitas informações a respeito dele. É realmente uma casa mais exclusiva, é uma casa que você não encontra com grandes facilidades, né? É a primeira vez que eu vi esse perfume sendo aberto em grupos por aí. Acabou que meu querido amigo Atila pegou dois perfumes dessa casa para conhecer e me deixou aqui para fazer as resenhas. Mas o que eu sinto nessa fragrância, tá, povo? De cara, ele já abre com uma explosão de tâmara, tá? Uma tâmara seca, adocicada, quase... Realmente, cara, se você já... Eu não sei se todo mundo aqui no Brasil, né? Acaba que tâmara aqui no Brasil não é algo muito comum de se ver por aí nos mercados, não é uma fruta nacional, não é uma fruta que você encontra em tudo que é lugar por aí, né? Não encontra no meio da rua, não vai encontrar na grande maioria dos sítios, se você for de interior e tudo mais. Não é uma fruta que dá na mesa do brasileiro, né? Mas se você já teve a oportunidade de provar tâmara, muito provavelmente você provou a tâmara seca, né? E a tâmara realmente, ela apresenta uma característica quase que açucarada, realmente, quando ela tá seca, né? Realmente, a grande maioria das frutas secas, né? Quando você seca a fruta, os açúcares da fruta se condensam, eles ficam muito mais presentes, né? E aqui realmente é uma fruta extremamente adocicada, uma fruta realmente com essa nuance seca, né? Com esse lado até um pouquinho emborrachado, tá? Que muitas frutas quando secam ficam, né? Um pouco mais firme. Ela tem um pouco de uma característica que é meio inerente à grande maioria dessas frutas escuras, né? De uma ameixa, de uma tâmara, de uma uva passa, de uma coisa do tipo, que é realmente esse aspecto de fruta escura, licorosa, adocicada, que realmente muitas delas lembram um aspecto meio que de uva, meio que ameixa, mais para esse lado, um vermelho escuro, né? Aquela coisa meio vinho mesmo. Elas trazem no cheiro essa coisa da cor, né? É muito interessante isso. E no fundo, na verdade, não no fundo, na verdade, ele vem brigando junto dessa íris, né? Ou dessa tâmara, com a mesma potência você já começa a perceber Oud e Musk, tá? Oud e Almíscar. Só que aqui a gente entra numa seara um tanto quanto diferente, né? Eu já falei aqui de vários perfumes de oud aqui no canal, porém até então eu nunca tinha falado de oud fecal. Talvez eu tivesse falado de algum outro perfume que tivesse junto de várias outras nuances, uma nuance levemente fecal. Aqui a gente está falando de fecal de fato, tá, povo? A gente está falando de um oud, provavelmente é oud natural, eu não consegui achar informação se de fato é oud natural, mas normalmente essas casas árabes de nicho exclusivaças realmente usam oud natural. E na grande maioria dos casos, o oud natural ele apresenta essa característica fecal, né? E aí, para alguns lados, né, para alguns narizes e para alguns, em alguns ouds e algumas
usos específicos de oud, esse fecal pode variar entre o fecal humano, né, o cheiro de cocô humano, ou um cheiro fecal, que é o caso desse perfume aqui, que me lembra muito estrume de vaca. Me lembra muito como se você estivesse passeando num pasto onde você tivesse gado e você sentisse aquele cheiro de cocô de vaca, basicamente misturado com algo verde, fermentado, levemente fecal. O que em 99,9% dos casos vai ser um aspecto meio asqueroso para a grande maioria das pessoas. E isso torna esse perfume um perfume extremamente exclusivo, né? Porque realmente não é. Não só pela questão de preço, não só pela questão de ser difícil de você encontrar por aí, mas pela questão de ser um perfume muito difícil das pessoas gostarem, né? De você realmente borrifar e você falar, cara, que perfume delicioso, sabe? A grande maioria das pessoas não vai falar isso com um perfume que tem cheiro de cocô de vaca. Mas ele torna um perfume muito exclusivo, né? E que particularmente para mim, aí a gente entra na questão particular de cada um, né? Para mim ele me desperta muitas memórias e uma coisa muito saudosa, sabe? Uma coisa que quase me emociona, cara, de fato, porque para você que não sabe, eu sou de Fortaleza, né? Eu sou do Ceará. E a minha vida inteira, embora eu tenha morado em Fortaleza, embora eu tenha vivido em Fortaleza, a minha família inteira é do interior, né? E meu avô, tanto meu avô por parte de pai quanto meu avô por parte de mãe, mas principalmente meu avô por parte de mãe, meu avô por parte de pai acabou falecendo quando eu ainda era muito novo. Meu avô por parte de mãe, os dois eram fazendeiros, mas meu avô por parte de mãe eu acabei tendo muito mais contato. E durante as férias, principalmente na época de Páscoa, que tá chegando aí, inclusive, e no Natal e tudo mais, a gente ia para a terra deles, né, para a cidade deles. E principalmente na época da Páscoa a gente ia para a fazenda do meu avô. E esse perfume, cara, me lembrou muito a fazenda do meu avô, me lembrou muito a memória que eu tenho quando pequeno, acordando ali 4h30 da manhã, antes do sol nascer, vendo o sol nascer ali na casa, né? Porque a casa da fazenda do meu avô fica no meio que no alto de uma colina, né? Ela fica num local um pouco mais alto onde você vê o horizonte. E aí eu me encostava ali na parede ali da casa, né? No muro da casa, e ficava olhando o sol nascer, sentindo aquela brisa gelada de manhã, porque embora seja fazenda, embora seja sertão, lá é também um local de serra, né? É um sertão serra, então é um sertão de mais altitude, digamos assim, né? Então, durante principalmente o mês de julho e essa época de Páscoa lá, principalmente à noite e de manhãzinha cedo, né? 4, 5 horas da manhã, é muito frio, é gelado, né? Então eu lembro sentir aquela brisa gelada da manhã, acordando ali, vendo os animais e aquele cheiro de pasto e de curral mesmo subindo. E é uma coisa que, como eu falei, para a grande maioria das pessoas pode ser algo asqueroso, mas que para mim me lembra a infância, me lembra uma época muito gostosa, onde eu não tinha preocupação de absolutamente nada na minha vida, e a única preocupação que eu tinha era curtir a família, curtir os bichos e curtir a vida, né? E sentir esse perfume de novo me lembrou esse momento e realmente é um negócio que emociona, cara. E é por isso que eu sempre falo, é por isso que eu amo perfumaria, cara. É o poder que esse negócio, essas químicas apresentadas nesses frasquinhos maravilhosos que a gente tem aqui, é o poder que essa química tem de levar a gente para momentos da nossa vida que muitas vezes estão guardados na cabeça, que muitas vezes a gente nem lembra, e que na hora que a gente sente, a gente desperta como se a gente estivesse vivendo aquele momento de novo ali vividamente. Então, é isso que me faz amar a perfumaria, além de tudo, né? Além de ser legal você sentir os cheiros, além de ser legal você sentir as evoluções dos perfumes, trabalhar como arte, é essa sensação de nostalgia que muitas vezes você sente em muitos perfumes, é essa sensação de que os perfumistas, quando você tem um perfumista de qualidade, você tem alguém que está trabalhando com ingredientes de qualidade, fazendo um trabalho bem feito, que eles têm de te levar para onde eles bem quiserem, né?
E esse perfume me traz muito disso, cara. Ele me traz muito dessa coisa da infância, me traz muito essa questão da fazenda do meu avô, e é muito legal, cara. É como se eu tivesse. Obviamente que eu não tive essa experiência, porque tâmara não é o comum, como eu falei aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Mas é como se eu tivesse, cara, comendo um pãozinho ali com geleia de tâmara na fazenda do meu avô. Sabe? É bem louco, é muito legal. No meio disso tudo, além, né, desse aspecto de musk e de que é um musk animálico, né? Não confundam com o almíscar mais leve, aquele almíscar confortável, é um almíscar animálico, que inclusive tem algumas nuances ali meio de suor, uma nuance meio de pele, né? Uma nuance mais até levemente coriácea ali no meio também. Junto a isso a gente tem violeta, tá? Uma violeta que traz um aspecto aqui levemente empoeirado, um pouco orvalhado também aqui no meio, que de novo me faz lembrar a fazenda, aquela coisa da manhã cedo, do orvalho da manhã, né? Levemente esverdeado, que também me faz lembrar o campo, um pouco empoeiradinha, né? E vem subindo também de fundo uma baunilha. É uma baunilha que ela beira o gourmand, mas também tem uns aspectos meio emborrachados, um pouco charopado também, que se mistura muito bem com a tâmara, né? Que a tâmara continua apresentando durante praticamente toda a evolução do perfume. Quase como se fosse um xarope de tâmara, uma coisa bem, né, uma calda, um xarope, uma coisa do tipo, com essa tâmara bem açucarada no meio. É muito gostoso, cara, é muito legal. Perfume muito diferente de tudo. É até um tanto quanto difícil falar de ocasiões para esse perfume. Eu sinceramente acho que a melhor ocasião para você utilizar esse perfume é com calma, em casa, borrifar 2, 3 vezes ali no corpo e ficar sentindo, levar essa experiência, porque é um perfume realmente muito artístico, muito diferente, mas ele ao mesmo tempo é extremamente elegante, tá? Embora tenha esse aspecto fecal que é bem forte, é bem presente no perfume. Cara, de novo, eu tenho que bater nessa tecla. Aspectos animálicos são elegantes, tá? E nesse perfume não é diferente. Ele é um perfume extremamente elegante. E, enfim, realmente é muito difícil para mim falar de ocasiões, porque para mim eu utilizaria esse perfume simplesmente para contemplar essa obra-prima maravilhosa que foi feita aqui por Hinge Alude, tá? Cara, é delicioso, é incrível esse perfume, assim. Eu entendo que é um perfume que é para 1 a cada 20 milhões de pessoas, tá? Eu entendo que não é um perfume para todo mundo, eu entendo que é um perfume para pessoas, para jogadores avançados na perfumaria que já estão há muito tempo e que querem sentir perfumes exclusivos e desafiadores e fora do comum e querem ser levados para uma viagem olfativa completamente diferente, tá? Esse é o público que eu vejo no perfume. Se você é um cara que está acostumado com perfumes designers, que está entrando agora no nicho, que já está um tempo no nicho, mas está sempre buscando perfumes ali na vibe de Aventus, de Racivar, de Green Iris Tweed, desses perfumes que, de certa forma, tem uma vibe mais designer em questão de aroma, no sentido de serem perfumes que agradam com grande facilidade. Cara, esse perfume ainda não é para você, tá? Dá uma vasculhada em coisas um pouco mais obscuras aí antes de sentir esse perfume, porque senão a paulada vai ser grande, tá? Ele é um perfume realmente para jogadores avançados que já estão no universo de perfumaria mais exclusiva, no universo de perfumaria mais desafiadora de fato, tá? É uma bomba, tanto ele quanto a Rojas, que é o próximo perfume, e o outro perfume que eu tenho da Hinge Alude aqui para testar para vocês, são 2 bombas atômicas, são perfumes extremamente concentrados. É um perfume para 3 horas de projeção, é um perfume para mais de 12 horas de fixação, é um monstro. Eu tava falando com a Frânio a respeito desse perfume, né, porque sempre quando eu tenho um perfume mais diferentão, e na verdade, sempre quando eu tenho um perfume para testar, eu acabo falando com a Frânio a respeito, porque o Afrânio tem anos-luz a mais que eu em questão de conhecimento de perfumaria. E eu tava falando com ele e ele me relatou que na pele dele
esse aspecto fecal, ele aparece, mas ele some com relativamente pouco tempo, né? Ele é um aspecto que não dura tanto na pele. Na minha pele já foi um negócio diferente, tá? Na minha pele, pelo menos, esse aspecto fecal ficou muito tempo. Ele fica aí durante umas 2, 3, 4 horas, pelo menos, tá? Vai diminuindo, principalmente ali a partir das 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, mas ele persiste pelo menos até umas 4, tá? Junto dessa coisa da tâmara e tudo mais, ele tá sempre presente aqui, tá? Se eu teria ou não na coleção, cara, depende muito da minha situação financeira e depende muito de quanto que estão pedindo por esse perfume, né? Realmente é um perfume muito exclusivo, muito difícil de achar e normalmente esse tipo de perfume, quando abre, abre por uma facada, abre por um preço realmente elevado. O que eu não vou dizer que não vale, tá? É só porque a gente tem que ser até a realidade. Eu não sou um cara que nasceu em berço de ouro, eu não sou um cara cheio da grana, então é mais do eu não tenho condição de ter o perfume do que o que ele não vale, tá? Se você tem condição de ter o perfume, se você tem condição de arcar com o peso do gasto que você vai ter com um perfume como esse, e realmente gosta de perfumaria, realmente gosta de perfumaria exclusiva, de perfumes desafiadores, de perfumes diferentes do normal, né? Diferentes daquela coisa mais clássica. Cara, é um perfume que vale muito o investimento. Obviamente que eu recomendo que você conheça por decante, principalmente nesse perfume. Eu sempre recomendo que vocês conheçam um perfume sob decante, mesmo que seja um perfume fácil. Eu sou um cara meio contra recomendar, assim, pelo menos eu me colocando aqui como posição de autoridade, entre muitas aspas, de alguém que entende, que está falando aqui com uma certa autoridade a respeito de perfumaria. Eu não gosto de me colocar na posição de levar a pessoas a comprarem perfumes sem testar antes, tá? Mas principalmente em perfumes como esse, que estão numa rota completamente diferente, que estão numa rota realmente que não se preocupam com agradabilidade em massa, cara, realmente conheçam através de decante para não se arrependerem, tá? Mesmo vocês que já estão aí no meio de perfumes mais exclusivos, de perfumes mais diferenciados, realmente eu recomendo que vocês conheçam através de decante antes de comprar um frasco, tá? Mas de qualquer forma, cara, um perfume maravilhoso que com certeza absoluta eu teria na coleção. Pretendo ter um dia, se tudo der certo e eu tiver condição de tê-lo, pelo menos aí uma PCzinha de 50 ml, ou enfim, até menos 20, 10, enfim. Até 10 ml tá valendo desse perfume, porque, de novo, não é um perfume que eu vou usar com tanta frequência, não é um perfume que eu vou precisar de tantas borrifadas, então é um tipo de perfume que vai ficar muito tempo na coleção, mesmo em poucos ml, tá? Eu não sei exatamente quantos ml são perfume, eu acho que são 100, né? Quantos ml que são frasco. Não tem dizendo aqui por onde eu pesquisei. Mas enfim, cara, acho que 20, 25 ml desse perfume aqui já tá mais do que suficiente para você ter durante alguns anos, tá? É um perfume realmente muito potente que você não vai usar realmente com tanta frequência. E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. E até a próxima, que vai ser a resenha do Arrojas, também da Rendialude, beleza? Até mais, valeu, falou.